Ele sonha com o Slyrak. E o Slyrak sonha com ele. Foi a segunda vez que eu estive neste lugar. A primeira havia sido através de uma meditação. Eu me vi novamente neste local diante de 7 dragões ancestrais gigantescos. Pareciam ser feitos de cristal. E se você não acredita nestas coisas sobrenaturais, então, bem... Aqui não é o seu lugar, humano. Eu me lembro que eram em torno de 7 dragões, mas não tenho certeza do número exato. Estávamos numa espécie de reunião. Estas cenas são do seriado Dota, e foi o mais próximo que encontrei para ilustrar a situação. No entanto, eu estava no que parecia ser um outro planeta. O solo era diferente do que é mostrado no anime, e os dragões ficavam diretamente sobre o solo do local. O céu também era diferente e não tinha nuvens. Era como se fosse o próprio cosmos. Era possível ver o espaço em toda a sua beleza e perfeição, sem barreiras. Além disso, eu tenho a impressão de que eu não era um humano no local, mas sim um dos dragões, de pescoço longo como de cisne. Haviam dragões diferentes e de diversas cores, mais ou menos como mostrado no anime. Porém, eles não eram foscos. Eles brilhavam como se feitos de infinitos cristais pequenos, formando suas escamas. Todos os dragões eram gigantescos. Um humano seria como uma formiga perto deles. Talvez por isso não fui em minha forma humana, pois provavelmente surtaria como o personagem do anime. Nada disso é real. Eu preciso acordar agora. Por que eu não acordo? As informações trazidas aqui não são perfeitas e exatas, pois toda a reunião foi muito complexa para o meu entendimento humano. Nós conversávamos por telepatia, mas parecia algo ainda superior à telepatia, como uma conversa por emoções ou sentimentos. Não era necessário mover a boca como no anime. Era uma comunicação por energia pura. Não eram usadas palavras para expressar como aqui nesta dimensão. Era possível ver o espaço claramente como se tudo estivesse perto. Planetas, estrelas, tudo muito belo e incrível. Eu não consigo lembrar o teor exato das conversas, pois eram energéticas. Não eram utilizados palavras, mas símbolos ou sinais de energia. Porém, vou tentar trazer o que a minha mente terráquea limitada conseguiu encontrar associações aqui nesta dimensão para decodificar. Porém, pode ser que eu esteja totalmente equivocado. Foram horas e mais horas de discussão e negociação. Algo próximo da diplomacia, talvez. A linguagem era toda codificada e cheia de simbolismos. Na reunião haviam argumentos complexos e simbólicos como este. Você se junta ao trovão quando o Slyrak aparece. O Pai do Fogo está preso na ilusão da carne. A impressão que tive era que um destes dragões era o suposto draconiano filho de Jeová. Pode ter sido associação cerebral, mas foi esta a impressão que tive. E ele estava irado com Aldebaran, codinome de um humano que traz alguns relatos aqui para o canal e tem contato com os alienígenas Grace. O Slyrak se conectou a esta minúscula criatura. Agora eles são um. Corpo, alma, mente. Era como se eu fosse parte daquele dragão ancestral, ou estivesse conectado com ele de forma que eu fizesse parte dele, ou da energia dele. Minha impressão era que Talinsa também era um destes dragões gigantescos e estava na reunião. Eu e ela estávamos do lado de Aldebaran na causa que era discutida, e nós defendíamos ele. O suposto filho de Jeová queria destruir ele a qualquer custo, e nós não queríamos deixar. Ele acusava Aldebaran e também a nós de querer destruir a ele, porém acusava principalmente Aldebaran. No entanto, o nome dele lá era outro, um outro nome de um outro ser. Porém, eu sabia quem era. O suposto filho de Jeová queria destruir a todos nós, porém isto não era possível, pois haviam dos cerca de 7 dragões, apenas metade do lado dele, talvez 4 incluindo ele, e do nosso lado haviam 3 incluindo eu e Talinsa. Todos sabíamos que num embate era muito provável que todos saíssem destruídos, de ambos os lados. Portanto, a única forma de se resolver era na diplomacia. Foram horas e horas de tentativas de negociação deste impasse. Todos os dragões eram muito fortes e poderosos. Era como um conselho de dragões ancestrais decidindo algo importante. Eu me defendia e defendia ao lado de meus aliados. Mas eu ter lembrado desta reunião faz eu me sentir como um... intruso. Eu não faço a menor ideia de que lugar é esse. Parecia que o que estava em jogo era o próprio Apocalipse, e cada um tinha um papel a desempenhar. Tudo era simbolismos. Parecia muito Bíblia mesmo a conversa. Vou tentar exemplificar um pouco do que foi a discussão com exemplos, porém são exemplos simples e bem diferentes do que foi a discussão real.
mas é para se ter uma ideia de algumas coisas que eram expostas ali entre nós. Você é a besta do Apocalipse. O que você está fazendo até agora? E você, que é um dos 4 Cavaleiros da Morte, já era pra você ter entrado em ação. E o Leviatã que vem do oceano, por que ele não fez nada até agora? Isso é culpa da besta com cabeça de leão que ainda não entrou em ação. Eu estou aguardando a ação do Leviatã. Não posso cumprir meu papel sem que ele entre em ação. Mas eu não posso destruir nada enquanto ele não entrar em ação. Porque se ele não entrar e você fizer isso, vai acontecer aquele outro efeito indesejado que havíamos discutido antes. E vai complicar mais à frente a ação da outra besta do Apocalipse. Isso é tudo culpa da besta do norte, que não está fazendo o papel dela de forma correta. Você sabe que se ela tivesse agido, as complicações seriam muito piores. Esta discussão maluca e simbólica durou por várias e várias horas. Acusações e defesas de ambos os lados, tentando justificar as suas falhas perante seus atos e ao papel que cada um tinha neste grande xadrez. Após esta infinita discussão, que envolvia também Aldebaran e também outros seres e seus papéis neste grande teatro desta dimensão tridimensional, chegamos próximos de uma resolução. Qual é o veredito? Ficou definido ao final que todos ficariam em observação. E ia ser observado para decidir quem seria destruído, ou algo do tipo. Eu não lembro direito. Foi tudo muito complexo para o meu cérebro humano limitado a absorver. É interessante que este conselho de dragões ancestrais já tenha sido relatado em outras obras como esta que está agora na tela. Desta forma, pode ser que tudo tenha sido apenas um sonho. E tudo não passe de imaginação de minha mente fértil. Sempre levo isso em consideração e possibilidade. No entanto, a complexidade das discussões e do cenário, e todo o contexto me faz pensar que talvez eu tenha me conectado com alguma inteligência superior, que estava de fato em uma reunião em outro planeta. E você, o que pensa de toda esta história? Entendeu alguma coisa? Perguntas? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber notificações de novos relatos. Na tela está uma playlist com relatos envolvendo dragões. Compartilhe o vídeo se você gostou. Até mais!